Olá, tudo bem? Eu me chamo David Siqueira Freitas e irei apresentar o trabalho intitulado Engenharia Reversa em Equipamentos Eletrônicos com o ART e STM32, Práticas de Ensino-Aprendizagem na Educação Profissional e Tecnológica. Este é um trabalho dos autores David Siqueira Freitas, João Carlos Sena Rodrigues, John Percival Rodrigues Linhares e Érica Nascimento de Castro. O avanço tecnológico na área da eletrônica e dos sistemas embarcados constitui um longo caminho de prática e estudo, gerando uma diversificação nas formas de produzir soluções baseadas tanto em hardware como em software. Em especial, destacamos a criação dos dispositivos voltados à reprodução e mixagem de som. Por serem de uso específico, esses equipamentos possuem um alto valor agregado, o que por consequência gera maiores custos com sua manutenção, fazendo com que muitos desses acabam sendo descartados por sofrerem por obsolescência programada. Na tentativa de dar uma sobrevida a esses equipamentos, muitos profissionais eles optam por fazerem modificações internas nestes equipamentos. Porém, muitas dessas soluções que temos disponíveis fazem a necessidade de mudanças físicas, como por exemplo os cortes, soldagem de múltiplos fios, acoplamento de placas e entre outros. E por ser feito dessa forma, exige-se que o profissional que a vá fazer tenha um certo grau de conhecimento em eletrônica e no manuseio de ferramentas de apoio, como ferro de solda, furadeira e entre outros. Frente a esse cenário, os autores Santos, Arantes e Trajano defendem a ideia de atualização desses dispositivos, de modo que estes assegurem condições socioambientais sustentáveis no desenvolvimento tecnológico. E do ponto de vista educacional, trabalhar com essas atualizações fazem com que os sujeitos se tornem mais críticos e deixem de apenas consumir, mas também consigam propor soluções baseadas em tecnologia. Com isso, este estudo tem o objetivo geral de investigar a utilização do protocolo ART na engenharia reversa de equipamentos eletrônicos, possibilitando a sua reprogramação e atualização por meio do microcontrolador STM32. Com objetivos específicos, temos a sincronização da velocidade de comunicação, a captura dos bytes do aparelho de som pelo microcontrolador e a impressão desses valores. Para essa pesquisa, utilizamos o equipamento CDJ-200, da fabricante Pioneer, lançado no ano de 2005. O motivo da escolha deste é que este nativamente trabalha com o protocolo ART e possui internamente pontos de conexão RX e TX em sua placa, usada para diagnóstico, atualização de firmware ou ainda comunicação interna. Ao lado temos a imagem do equipamento que foi utilizado nessa pesquisa. O protocolo ART é um dos protocolos de comunicação assíncrona mais utilizado para a troca de dados entre dois dispositivos, visto que este necessita de apenas 3 ligações, sendo um fio para a transmissão dos dados chamado TX, um outro fio para a recepção dos dados chamado RX e um fio comum chamado GND para a equiparação dos potenciais elétricos. Este ainda possui 3 modos de operação, sendo o simplex, em que os dados trafegam de um dispositivo para o outro em apenas uma única direção, o half duplex, em que os dados trafegam em ambos os dispositivos, porém um de cada vez, e o full duplex, que é o que utilizaremos nessa pesquisa, em que os dados trafegam de forma simultânea entre os dispositivos. Essa pesquisa foi dividida em 3 passos, sendo o primeiro o estabelecimento da comunicação serial entre o dispositivo e o microcontrolador através da descoberta da sua velocidade de comunicação. O segundo passo é a leitura dos bytes dos dados que circulam no dispositivo CDJ-200 e o terceiro é a impressão desses bytes capturados. Para isso, foi realizada a abertura do CDJ-200 e a identificação dos pontos de soldagem para o protocolo ART. Abaixo temos a imagem extraída do manual de serviço e também uma imagem real da placa, em que foi identificado o ponto 6 como ponto de recepção RX e o ponto 8 como ponto de transmissão TX. Para encontrar a velocidade de comunicação,
Utilizou-se um analisador lógico de 24 MHz e 8 canais, e também o programa Logic 2. Foi realizado ainda a conexão do pino TX do CDJ200 ao canal 1 do analisador lógico, e também a conexão de ambos os GNDs entre esses equipamentos. Com essas conexões feitas, foi realizada uma leitura no intervalo de 5 segundos e em seguida foi escolhido um intervalo específico. Ao analisarmos esse intervalo, chegamos a uma velocidade de f-baud de aproximadamente 125.000 MHz. Nota-se que essa velocidade não é um valor padrão, então testamos valores convencionais próximos, como por exemplo a velocidade de 115.200. Ao fazermos a leitura na velocidade de 115.200, vemos que todos os pacotes eles vêm com error frame, ou seja, vêm com algum tipo de erro. Já quando testamos em 125.000 MHz, vemos que todos os pacotes apresentam-se de forma íntegra, o que comprova que esse dispositivo está se comunicando a uma velocidade de 125.000 MHz. Com a velocidade encontrada, o próximo passo foi a captura dos pacotes. Para isso, usamos a IDE Arduino, o microcontrolador STM32, o módulo ST-Link para a programação do STM, jumpers e ainda o módulo de apoio de fabricação própria para facilitar as conexões. Lançado no ano de 2007, o STM32 ele ganha destaque principalmente pela sua velocidade de comunicação, que pode chegar até 72 MHz, o que para nossa pesquisa é muito boa, visto que precisamos capturar diversos bytes em um intervalo curto de tempo. Foi desenvolvido para isso um código que intercepta os bytes que trafegam no equipamento de som ligado e os exibe no monitor serial. Após o desenvolvimento desse código, foi realizado o teste e obtivemos o seguinte resultado, em que cada uma dessas linhas corresponde a um byte. A junção desses bytes corresponde ao que chamamos de pacote, e cada pacote representa uma função específica do aparelho, como por exemplo ligar, desligar, trocar a faixa da música, ejetar o CD e entre outros. Com isso, chegamos à conclusão de que a engenharia reversa nesses equipamentos através do protocolo ART é possível e que une não somente a eletrônica, mas também a programação. Um dos achados importantes foi a velocidade de comunicação de 125.000 MHz, uma velocidade que não estava catalogada nem nos manuais de serviço e nem ainda em fóruns de pesquisa do aparelho. O provável motivo dessa velocidade não estar sendo catalogada pode se dever ao fato de ser um segredo de fabricação. Do ponto de vista educacional e pedagógico, essas ações que evidenciam o potencial da engenharia reversa como estratégia de ensino-aprendizagem em cursos de eletrônica e de informática ajuda ao desenvolvimento do indivíduo, em que ele não somente fica na teoria, mas também vai para a prática e une diversos conhecimentos e conceitos. Ressalta-se ainda a possibilidade desse trabalho gerar resultados não somente para fins educacionais, mas também para fins comerciais, sendo necessário para isso o estudo das licenças, uso de bibliotecas e também estudo de legislação específica para manter o trabalho na sua legalidade. Essas foram as referências utilizadas. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao Instituto Federal do Pará, Campus Óbidos, ao Laboratório de Inovação Tecnológica do Baixo Amazonas por nos ceder o espaço para estudo e também à equipe do CIEG pela oportunidade de estarmos apresentando esse trabalho nesse evento. Muito obrigado!